se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Amém. Meus irmãos, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Não sei se já podemos orar pelas necessidades. Se alguém tem alguma necessidade, quem sabe você chegou aqui doentinho, né, com problema, com dificuldade, lança aqui no altar do Senhor esse teu peso, essa tua dificuldade. Vem à frente, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Aqui há cura, há milagres, há maravilhas, há restauração, há libertação. O Pai, 47 anos que o pai do nosso querido irmão aceitou a Jesus, e ele está lá no hospital, né? E nós vamos orar por ele. Graças a Deus, que Deus ouve a oração deste lugar, e Ele está presente conosco nessa noite. Quantos acreditam aqui, irmãos, que Deus Ele responde, que Deus Ele fala conosco? Então levante a tua mão para esse lado aqui, para os irmãos, e vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, estamos na tua presença mais uma vez, mais uma noite, para te glorificar, te bendizer. Senhor, sentir a tua presença é a maior dádiva que nós podemos sentir em nossos corações. Aqui estão os teus filhos, expondo, colocando diante de ti as suas necessidades. Deus, os teus ouvidos não estão agravados, aleluia, a tua mão não está encolhida, Deus, mas nós percebemos, Senhor, aleluia, que a tua misericórdia é tão grande para conosco, para com a tua igreja, e nós queremos sentir, meu Pai, e queremos ver o teu agir, o teu operar na vida dos teus filhos. Teu filho veio aqui à frente, dizendo que o seu pai está lá no UTI. Senhor, ajuda, abençoa, restaura, dê saúde para ele, dê saúde para aqueles que estão aqui, dê saúde para a alma, para o espírito, para o corpo, Senhor. Opera milagres, nós oramos, aleluia. Na certeza, na convicção que a tua mão está sendo estendida agora sobre a vida do teu povo, e o milagre está acontecendo agora. Oh glória, em nome de Jesus, receba da parte de Deus o teu milagre agora, aleluia, amém. Volte para o seu lugar alegre, contente, com certeza da bênção e da vitória. Tome assento, meus irmãos, vamos adorar a Deus com 2 hinos da nossa harpa, pastor Claudelino e pastor Sérgio Travasso, e nós vamos adorar o nome do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, amém. Bom é estarmos aqui, né, para louvarmos a Deus pela sua infinita misericórdia e a oportunidade maravilhosa de Ele nos dar para estarmos aqui. 432 é o primeiro hino que vamos cantar.
consagrado ao Senhor. Aleluia. Que a nossa vida possa ser uma vida consagrada, separada, para servir ao Senhor. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador. O teu sangue é puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, e meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador. O teu sangue é puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Cante, irmãos. Toma, ó Deus, o meu querer. Cante com a alma. Faze, ó teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador. O teu sangue é puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador. O teu sangue é puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor sua para sempre, sim. Aleluia. Aleluia. Que esse hino possa ser verdadeiro quando cantamos, que possamos expressar com toda a nossa sinceridade esta oração cantada. Aleluia. Para que Deus receba o nosso culto, receba a nossa adoração, e nós saiamos daqui abençoados. Aleluia. Vamos cantar. A minha alma lava, Salvador. O teu sangue é puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Aleluia. Somente as duas últimas frases desse coro, né? Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre. Aleluia. 193, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor com outro hino que todos os irmãos conhecem e podem cantar, adorando a Deus, né? Nessa noite maravilhosa. Aleluia. O Deus que responde às orações está aqui nessa noite. Se você está abatido, cante esse hino orando. Aleluia, que é muito bom. Se tu minha
minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus male salva e te abençoa dois altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Aleluia! É só mais um pouquinho que temos que aguardar. Não desanime, não pare, prossiga, avance. Aleluia, Jesus Cristo não tarda para buscar a sua igreja. Aleluia, cante, cante com vida. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Silas. Obrigado, pastor Sérgio. Meus irmãos, depois de um fim de semana abençoado, voltamos o nosso feijão e arroz. Amém? Hoje é dia de feijão com arroz. E é muito bom, é saudável. Quem pode dizer glória a Deus nessa noite? Foi muito bom o final de semana, foi muito bom. Foi um congresso abençoado. Louvamos a Deus pela vida da irmã Eliane, pastor Marcones, se empenharam com a equipe e houve um congresso muito abençoado. As crianças do campo de Camboriú, Gideões Mirins, né? Vamos fazer o trabalho de arrecadação de oferta, meus irmãos. Em seguida já vamos passar a palavra
nessa noite. Nosso irmã Leila, por favor, se apronte para louvar aqui. O único pedido que está aqui é seu, né? Nosso pastor presidente, pastor Réu Bernardino, está em viagem, está retornando, chega daqui a pouco. Ele já deixou incumbido alguém para trazer a palavra de Deus essa noite. Hoje na palavra do pastor Silvio Cardoso Júnior. Então, conforme já pedido do pastor, nós vamos ouvir a mensagem desta noite. Meus irmãos, pastor Cipriano, fica de pé, por favor, servo de Deus. Pastor Cipriano é o nosso missionário. Por favor, suba aqui para cima. Ele é nosso missionário ali no Amazonas, na cidade de Zé Mirim, pastor Cipriano. Zé Açu, né? Eu, quando fui lá, o senhor estava em Manicoré. Era Manicoré? Zé? Jacajá? Tracajá? Mas eu acho que eu lhe vi em Manicoré. Ou não era o senhor em Manicoré? Manicoré é um nome feio, né? Lá. Mas tá bom, fica de pé aqui, pastor Cipriano, por favor. Sente, pode sentar-se aí. Nós vamos nessa noite ofertar ao servo de Deus que está voltando para o Amazonas. Ele veio fazer uma oferta. Sabe que lá no Amazonas é só sal, açúcar e farinha, né? O dinheiro está aqui no sul. Então, se quer construir alguma coisa, tem que vir aqui fazer. Ele passou por algumas congregações, ele fez uma campanha. E nessa noite nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos cooperar com o nosso pastor, né? Tem um testemunho muito lindo, muito maravilhoso, como ele chegou em Camboriú, né? E também uma esposa que está lá trabalhando no campo, sua família. Quantos anos no Amazonas? 23 anos no Amazonas, né? É uma vida inteira no campo missionário. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos abençoá-lo com nossa oferta. A oferta desta noite é para o nosso pastor José Cipriano. Ele vai levar daqui essa bênção para o campo missionário. Quem concorda comigo diz amém. Nós sabemos da fidelidade do servo de Deus e do trabalho que ele faz e o esforço que eles estão fazendo para construir a igreja onde estão, né? Igreja, casa pastoral e tudo mais. Tem mais alguém conosco essa noite, nessas duas alas da direita, visitando e cooperando de outra igreja? Dê um sinalzinho com a sua mão. Lá no fundo tem uma irmã, né? Deus te abençoe. Nas duas alas da direita e da esquerda, pastor Sérgio Brenner, de São Paulo. Fica de pé, servo de Deus. Isso. Já passou por aqui outras vezes, né? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Se quiser um lugarzinho conosco aqui em cima, fique à vontade, tá? Mais alguma mão que foi levantada? Não. Mais uma mão ali, mais um jovem. Deus abençoe. Ficamos de pé, meus irmãos, para dar esse bem-vindo. Em seguida, a irmã Leila louvando o nome do Senhor. E os irmãos acomodadores, né? Recepcionista, já vão fazer o trabalho da oferta. Em seguida, já vamos passar a ouvir a palavra de Deus. Levante a mão direita comigo e diga: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. E traga mais alguém. Você já saudou seu irmão que está do seu lado essa noite? Já saudou ele? Já cumprimentou? Irmã Leila, vamos adorar o nome do Senhor. Enquanto isso, você que está aí, e sua oferta é para o campo missionário essa noite. Se você trouxe seu dízimo, não esqueça de passar na secretaria e deixar ali pagar o seu dízimo essa noite, que é uma obrigação de todo servo de Deus, todo membro da casa do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Forte vento então de novo me assolou, mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver direção, sua mão se estendeu, mesmo em
Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção, sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aleluia. Ficamos de pé, Eu meus agradeço a irmãos. oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Leila. Ficamos de pé, pastor Silvio Cardoso Júnior, com toda a oportunidade abençoada. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos uma vez mais na sua casa, especialmente hoje, culto de terça-feira, onde estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu fui informado agora, perto das 7 horas da noite, que eu traria uma palavra, e nós precisamos estar sempre prontos, né? E eu fiquei perguntando para Deus o que supostamente eu poderia falar nessa noite. Haja visto ser um culto de ensino, poderíamos falar sobre fé, sobre justificação, sobre a salvação e tantas outras doutrinas, mas desceu uma palavra no meu coração, e eu fiquei perguntando, Deus, mas por que eu vou falar isso aqui hoje? E existem algumas particularidades com cada um de nós, e naqueles momentos de maior dificuldade que às vezes você está passando, é nesses tempos de dificuldade, é que você é desafiado a falar, a pregar, sobre expor a sua fé naquilo que você está fundamentado, desafiar você mesmo, desafiar aquilo que você prega. E nesse momento que nós estamos passando, dificuldade, tanto na igreja, nos Gideões, e também com a saúde da minha esposa, eu quero nessa noite que você abra a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 13, eu quero ler os 2 últimos versículos, e depois alguns versículos do capítulo 14. O pastor Silas falou em feijão hoje, mas eu acho que não vai ser muito tanto feijão assim, né? Até porque ele é o dono da panela do feijão, né, irmãos? E eu vou trazer, quem sabe, uma sopa, não sei, alguma coisa um pouco mais consistente, mas eu sei que Deus vai falar aqui essa noite, tá certo? Se prepara, Deus vai falar aqui essa noite. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e o 22, e depois Êxodo capítulo 14, versículo 13, alguns, todos acharam? Diz assim, o 20, assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Diga comigo, caminhassem
diga mais forte, caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Amém? Versículo 13 do capítulo 14, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15, disse então o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entre atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 14, diga comigo: o Senhor, diga mais alto, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Volte ao seu lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, quem já não ouviu falar sobre esse grande episódio, esse grande evento que aconteceu por intermédio, primeiro, das mãos de Deus e das mãos do grande legislador, do grande pastor Moisés. A história os senhores conhecem desde a infância na escola dominical. E não é isso que me proponho a falar hoje. Mas eu quero extrair daqui algumas lições sobre aquilo que Deus ministrou ao meu coração. O que nós podemos ver aqui é um povo recheado de promessas, promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, promessas feitas ao próprio Moisés, ao povo de Israel, um povo que viveu milagres, um povo que contou milagres, um povo que bebeu milagres, um povo que comeu milagres. Todavia este povo mantinha uma mente, uma consciência, uma interpretação de uma escravidão. O povo estava acostumado com cebola, com alho, que todo dia era servido lá no Egito. Todavia, o trabalho escravo abdicava esse povo de todos os seus direitos trabalhistas, de tudo aquilo que um serviçal, que um trabalhador tinha direito, porque eram exímios escravos, trabalhavam de dia para comer de noite. 400 anos aproximadamente, debaixo de servidão, debaixo de ordens, debaixo de lutas e provações. Todavia, Deus levanta Moisés, e a história dele é linda demais, e os senhores também conhecem. A Bíblia diz que, no capítulo 12, que no mês de Abibe, à meia-noite, o povo é arrancado do Egito, por mão forte e poderosa, e eles começam a caminhar. A Bíblia vai dizer que Deus não escolheu a terra dos filisteus, porque era uma terra mais próxima da promessa, porque os israelitas iam ver a guerra e iam retroceder para o Egito.
Deus então coloca um novo itinerário que ia abordar as terras de Etã, as terras de Sur, ia permear todo o deserto e enfrentar o Mar Vermelho. O povo é chamado para herdar, para se apropriar. Todavia Deus queria prová-los no deserto. Todas as vezes que nós estamos investidos de uma promessa, todas as vezes que estamos na iminência de nos apoderar daquilo que Deus já fez promessa muito tempo atrás, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus que fala é o Deus suficiente para cumprir as suas promessas. Deus não vai precisar ir no Banco do Brasil, da Caixa Econômica, no BNDES. Deus não precisa forjar nenhum tipo de financiamento para locupletar as suas necessidades, trazer dinheiro para as suas necessidades. Deus não precisa tomar conselho com nenhum médico, nenhum patologista, nenhuma indústria de medicamento para alcançar a tua enfermidade. Deus é Deus por excelência. Quando Deus diz que vai fazer, é porque Ele tem poder suficiente para fazer. Eu posso prometer uma coisa hoje, e eu tenho essa coisa para te dar, mas o meu compromisso com você é para a semana que vem. E nesse percurso surge alguma coisa alheia à minha vontade, e eu vou usar desse recurso que supostamente seria passar às suas mãos, e chegando no dia eu não tenho dinheiro para te dar, não tenho saúde para te dar, não tenho sabedoria para te dar, não tenho nada. Mas você serve um Deus que tem poder, que tem recursos, que tem mecanismo. É um Deus que fala e sabe onde fala, é um Deus que leva e sabe para onde leva, um Deus que fala e sabe o que está falando. Nós estamos vivendo tempos de dificuldade, não é verdade? Por exemplo, na política, estamos na iminência, quem sabe, de perder o presidente da República amanhã, afastado constitucionalmente por até 180 dias, não é verdade? Assume interinamente o presidente da Câmara, não é verdade? E então o governo da República, o governo federal, o presidente da República, terá até 180 dias para se defender no Supremo Tribunal Federal. Mas, em face disso, nós, igreja, vivemos pautados pela palavra de Deus, que é a Constituição maior. Aqui não tem emenda, aqui não tem emenda, aqui não tem segundas interpretações, aqui não é um hermeneuta jurídico que vai interpretar, mas é pelo Espírito Santo de Deus que a gente consegue entender o que Deus quer falar para mim e para você nesses dias. A política está conturbada, o Congresso Nacional, a sociedade, não é verdade? E tantos outros meios na sociedade estão comprometidos, porque não existe mais verdade. Existe um contraponto, um contrassenso, que o homem fala uma coisa hoje e amanhã, segundo as conveniências, ele fala outra coisa, porque aquilo lhe favorece. Mas a palavra de Deus, ela não tem atalhos, ela não tem outro itinerário. A palavra de Deus não é como o GPS que você se perde e ele refaz a rota para te colocar no prumo. A palavra de Deus é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a boca de Deus. E com isso eu vim aqui essa noite seguramente para te dizer que se Deus falou com você, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. E eu estou pregando para mim essa noite, porque a melhor mensagem, a grande mensagem, se é que eu posso falar isso, é aquela mensagem cujo poder, o teor, o conteúdo, fala primeiro com o pregador. Nunca se deve pregar para lá e nós nos esquivarmos dela. O que eu estou falando para vocês, a carga maior é para mim
porque eu estou vivendo isso hoje. Os becos da vida, as situações adversas, os lugares que Deus nos leva, não para nos matar, não para nos sacrificar, não para nos constranger, não para nos envergonhar, não para nos tornar vulneráveis, mas é o lugar que Deus nos leva para que a nossa fé seja fortalecida. Muitas vezes a nossa fé está fragmentada, muitas vezes a nossa fé está barata, porque as coisas acontecem de forma natural. Você pega um centavo, amanhã vira milhão. Você entra numa casa velha, amanhã ela está reformada, está nova. Você compra um carro velho hoje, amanhã está de carro novo. Você faz um concurso, passa, amanhã você tem estabilidade. Mas há momentos na nossa vida que essas coisas fogem o nosso alcance. As nossas mãos não têm mais o poder de alcançá-las, de tateá-las. Os olhos, pela poeira do deserto, ele começa a ficar lacrimejante, vermelho, amanhece grudado, não é verdade? Infecções, dores, indisposições gástricas, porque no deserto você não tem que escolher nada, o que coloca na mesa tem que comer, não é verdade? Não é isso? No deserto você diz, eu quero comer picanha, eu quero comer coraçãozinho, eu quero comer maionese, não tem essas coisas. O deserto é o cardápio de Deus, o deserto é a vontade de Deus, o deserto é Deus que serve, o deserto Deus é o garçom. Elias foi para o ribeiro de Querite, e a Bíblia diz que de manhã e de noite 2 corvos vinham alimentar o profeta. Ele não disse, Deus, hoje eu quero galinha assada, Deus, hoje eu quero isso. Você vai comer o que eu mando, você vai colocar na boca o que eu quero. O deserto é o lugar que Deus nos leva para ensinar a sua vontade, o seu querer. O deserto é o lugar que Deus leva o crente para quebrar o bico, o orgulho, a insensatez, a falta de sensibilidade, a falta de amor, de compartilhamento, a falta de pena, de dó, se você quer saber disso. Aquilo que falta em mim, falta em você. É a escola de Deus, é a faculdade de Deus. Todavia a mão de Deus está ali, a vontade de Deus está ali, porque no deserto a gente quer se desesperar, no deserto às vezes a gente perde a compostura, no deserto às vezes a gente se revolta, no deserto às vezes você quer questionar com Deus, e não é com esse propósito que nós fomos levados para lá. Nós fomos levados para lá para conhecer Deus, não na sua plenitude, mas naquilo que Ele quer se revelar para mim e para você. Quem está recebendo essa palavra? Aleluia. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui hoje para muitos, especialmente para mim, que estamos aqui dentro da igreja há 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, até mais, e fomos levados para uma encruzilhada da vida, porque as coisas estavam no automático, tudo dá certo, tudo funciona, e não conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Conhecemos o Deus do nosso pai, o Deus dos nossos avós, o Deus do nosso pastor. Jó disse, eu ouvi falar, mas depois da prova ele falou diferente. Agora os meus olhos te conhecem. O dinheiro, a riqueza, as posições, a carteira de pastor, a nossa posição eclesiástica, às vezes o carro que você tem aí no estacionamento, o dinheiro que você tem por aí, ele tem às vezes o poder, entre aspas, de minimizar o superpoder, o poder de Deus. E às vezes Deus te tira fora disso, para mostrar que o poder está com Ele. É Ele que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que controla todas as coisas.
Você pode dizer: ah, mas as coisas estão indo de mal a pior. As posições. Não tem mais solução. Mas olha isso, olha aquilo, como era e como é hoje. Isso não pode. Deus está no controle de tudo. Deus ainda é o Senhor do seu povo. Deus ainda é o dono da obra. Deus ainda é dono e será sempre do ouro e da prata. As riquezas de Deus estão à nossa disposição. Deus nunca vai perder uma batalha para o nosso inimigo. Os mecanismos de Deus são diferentes dos nossos. Quando a gente não tem, a gente procura quem pode ter do nosso lado. Deveríamos buscar aquele que tem, porque as prateleiras de Deus estão abarrotadas. Aquilo que você precisa não faz falta para Deus. Nós, salvos em Jesus, não crentes, salvos em Jesus, que cremos no poder da palavra de Deus, nós precisamos explorar esse poder na sua totalidade. Nós não podemos servir um Deus medíocre, um Deus fraco, vulnerável, desprovido de poder, de autoridade, um Deus domesticado às nossas misérias, às vicissitudes da vida. Nós precisamos ver Deus através da palavra dele. Nós precisamos conhecer o poder de Deus que está na palavra. Eu não posso servir a Deus por aquilo que o meu pai fala. Não posso. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso pregar Deus do jeito que eu conheço, da forma como eu conheci e como eu tenho convicção. Não porque tenha vários deuses, por favor, não entenda isso, não é isso que eu estou falando. Mas você precisa conhecer Deus. Meu pai foi lá em casa antes de ontem orar pela minha esposa, e nós começamos a conversar sobre Bíblia. E meu pai gosta muito de falar sobre o Velho Testamento, sobre Elias e tantas coisas. E a gente conversava e se alegrava, porque quando me reúno com meu pai é só para falar de Bíblia. É só Bíblia, ele não fala outra coisa. Desde criança em casa era só Bíblia. Mas o meu pai conhece a Deus. Eu preciso conhecer o Deus que meu pai serve. Eu não posso tentar pregar como meu pai prega, porque não vai dar certo. Não adianta eu tentar fazer como ele faz, porque não vai funcionar. Eu preciso ter o meu perfil, a minha plástica. Você precisa disso. Você não pode ser guiado pela mão das pessoas. Você precisa ser guiado pela mão de Deus, pela palavra de Deus. Por que isso? Porque quando o povo de Israel viu o mar vermelho e Faraó atrás, eles se desesperaram. Pastor Eliel, eles perguntaram para Moisés: por que tu não deixou a gente ir lá no Egito? Lá a gente comia alho, cebola, mas tinha. Por que você leva a gente aqui para esse deserto? Não tinha cemitério lá? Olha a palavra, irmão. Não tinha cemitério, não bastava cemitério no Egito para que fôssemos enterrados lá. Era necessário a gente morrer aqui. O que isso quer dizer? Existia um líder que conhecia Deus, mas um povo que não conhecia. O povo conhecia maná, o povo conhecia a água que saía da pedra, codorniz que saiu pelo nariz e pelas narinas. Todavia não conhecia o Deus verdadeiro, porque a primeira provação, o crente que não é salvo em Jesus, ele pula do barco. A primeira luta, ele questiona a Deus e os que estão à sua volta. Será que a gente precisava passar por isso? Será que a gente voltar para o Egito não é melhor? Não era melhor a gente estar lá no mundo bebendo, enchendo a cara,
que está aqui tentando manter uma vida de santidade, de separação, de pureza, e acontecer uma desgraça dessa? Por que Deus manda isso lá na minha casa? Por que Deus manda isso na minha esposa, no meu esposo, meus filhos? Por que essas coisas vão desencadear bem aqui? Por quê? É nessa hora que aquele que serve a Deus, por aquilo que Deus é, aguenta. Mas aquele que serve a Deus por aquilo que Deus somente faz, não suporta. Porque dá a impressão que a mão de Deus agora está atrofiada. A mão de Deus agora está amirrada. Os ouvidos agravados. Deus não trabalha e Deus não ouve. Parece que o silêncio é ensurdecedor. Porque o deserto ele tem essas particularidades. Mas Deus chega e diz para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu vou me engrandecer em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Moisés, diga para o povo que eu tenho um propósito nisso. Diga para o povo que o povo não vai morrer. Essa cultura de escravidão, de servidão, Moisés, diga para o povo arrancar da cabeça. Eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus. Suporte mais um pouco. Você diz: Deus, eu não vou aguentar mais. Não dá para suportar esse homem. Não dá para suportar essa mulher. Não dá para suportar essa situação. Aguarda, porque Deus vai se manifestar. Deus se tornará ainda maior na sua vida. Existe um propósito definido da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Parece que o barco está afundando, mas Deus está dentro do barco. Parece que as coisas estão se descambando. Deus está no controle de tudo. O povo caminha afoitadamente, diz a Bíblia no versículo 7, 8 e 9 do capítulo 14. O povo anda afoitadamente, mas daqui a pouco Deus manda o povo retroceder e esperar o que Deus vai falar. Nós precisamos desacelerar muitas vezes. Nós precisamos muitas vezes parar para ouvir a voz de Deus. Porque Deus ainda fala nessa casa. Deus ainda tem prazer de falar aqui. Deus tem os seus profetas pela palavra. O Espírito de Deus tem liberdade aqui. O Deus Todo-Poderoso reúne o seu povo não em vão, mas porque Ele não tem um recado. O nosso Deus tem uma palavra. Nós precisamos acreditar, eu vou repetir: Deus está no controle de tudo. A mão de Deus é poderosa para arrancar aquilo que Deus não plantou. A mão de Deus é grande o suficiente para atacar este problema e te dar livramento. Quando chega no versículo 13, depois de muitos questionamentos, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento que hoje vos dará o Senhor. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais vereis para sempre. Existia um líder que tinha o comando da mão de Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus e trazia ternura para o povo, trazia paz para o povo. Nós precisamos atentar para isso. Deus ainda tem profetas aqui, mas Deus tem um líder nessa igreja. Nós precisamos atentar para a voz, precisamos ouvir a voz de Deus.
Precisamos entender o que Deus quer falar com o seu povo. Parece que o mar está atravessado na nossa garganta. Esse mundo de tempestade, essa luta, esse contexto de tribulações, ele não terá fim, não terá curso. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para produzir fé no meu coração e no seu coração. O que nós precisamos para vencer este mar é fé. Fé que vem da palavra. Nós precisamos estar na igreja para ouvir Deus falar. Não é o que as pessoas falam lá, não é os noticiários, não é o que está na internet, não é o que estão nos sites de fuxico e de tantas coisas, é o que está na palavra de Deus. Ah, mas estão falando isso, falando aquilo, mas o que é que Deus está falando? Eu não quero saber o que estão falando de mim, irmão. Eu quero saber o que Deus fala de mim. Porque você vai ficar louco se procurar saber o que as pessoas falam de você. Você vai ficar desnorteado. Procure saber pela oração, pela intimidade com Deus, pela palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo para você e de você. O que as pessoas falam de mim e de você não vai alterar nada, não vai mudar nada. Mas aquilo que Deus fala acerca de mim e de você, como as pessoas me veem, pouco me importa. Eu quero saber como Deus está me vendo, como Deus está te vendo. A palavra de Deus é o parâmetro, a palavra de Deus é o espelho que mostra com nitidez, com precisão, os retoques que precisam, as falhas que temos, as trincas, brechas que temos, para que Deus, em tempo aprazível, venha manifestar o seu poder, a sua vontade e nos socorrer. Agora, o que a gente não pode é empacar no mar. O que a gente não pode é reprovar Deus. O que a gente não pode é reprovar o líder. O que a gente não pode é colocar duas pedras, uma em cada mão, e querer massacrar o chefe. É isso que o povo de Israel queria fazer. Isso é diabólico, isso é maligno. Esse discurso, quanto pior, melhor, isso é diabólico. Isso Deus reprova. Nós estamos todos dentro de um barco, estamos rumando para a mesma cidade, e quem está no timão é Deus. Nós não podemos partir para isso, porque este é o jogo do diabo. O inimigo quer o fogo amigo, um brigando contra o outro, o pastor em uma situação desagradável, e todos querendo apedrejá-lo, porque não chega a resposta. As coisas não acontecem no tempo. E não é isso que eu estou vendo na palavra de Deus. Deus fala com Moisés, diz: Moisés, fala para o povo ficar quieto. Fala para o povo colocar a mão na boca, ficar em silêncio, porque eu que vou agir, é eu que vou trabalhar. Enquanto você estiver murmurando, falando, torcendo contra, Deus não vai agir. Enquanto você for inimigo da tua esposa, inimigo do teu esposo, inimigo do teu pastor, inimigo do líder do teu departamento, Deus não vai operar dentro da sua casa. Esse mar vai estar encapelado diante de você, mas a hora que você parar para ouvir Deus, Deus vai te ouvir. Não é tempo de perdermos tempo, se Deus tem pressa de agir. Quanto mais milagres acontecerem, mais testemunho vamos ouvir. O que a gente não pode, como filhos de Deus, é estar nos degladiando. Isso aqui não é um ringue. Nós não fomos chamados para isso, para criar hematomas nos nossos irmãos.
Nós fomos chamados por Deus para trazer o calor, o amor, a reciprocidade, entender o nosso amigo no dia da prova. Aquela pessoa que está chorando na igreja, eu canso de ouvir alguém dizendo: o choro dessa pessoa é porque ela está em pecado. Esse obreiro que está no púlpito de cabeça baixa, é porque ele não consegue olhar para a igreja, ele está em pecado. Essa mulher que está aí, ela está em pecado. Irmão, quem somos nós para julgar essas coisas? Que olho clínico que você tem para dizer que esse está em adultério, aquele está em pecado, esse fez isso ou fez aquilo, irmão? Nós não fomos chamados como magistrados. Nós somos chamados para amar, para perdoar, para falar do amor de Deus, para viver as necessidades do nosso irmão. Esse farisaísmo, essa hipocrisia barata precisa sair do nosso meio. Essa mensagem que não tem conteúdo, de R$1,99, que massacra as pessoas, e você tem que vir com o irodóide para a igreja, para passar nos hematomas. Ninguém para ouvir essa pessoa, ninguém quer se associar a ela, ninguém quer ser amigo dela, ninguém quer entrar no carro com essa pessoa, porque, meu Deus, entendeu? O camarada é muito santo, ele vai se contaminar. Enquanto estivermos nessa terra, e terra formos, vamos estar sujeitos a qualquer coisa. Só estamos de pé porque Deus tem nos sustentado. Ninguém aqui é super-homem, a começar por mim. Nós só estamos de pé porque Deus é misericordioso. Ninguém está de pé aqui por causa de um pedigree, por causa de um sobrenome, ou porque prega ou deixa de pregar. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus como cobertor tem nos acalentado. Essa coluna de fogo que aquecia a noite, alumiava, diz a Bíblia. E essa coluna de nuvem que durante o dia trazia um refresco, ela está em Camboriú, ela está nessa igreja. Para quê, pastor? Para que o povo ande de dia e ande de noite, para que a igreja não pare. Enquanto eu estou dormindo, tem alguém orando. Enquanto essa pessoa está dormindo, eu estou orando, e a igreja não para. Se tem alguém enfermo, Deus está curando, porque a igreja não para. Se você não tem dinheiro, outro tem oferta, porque a igreja não para. Se você não tem dinheiro para ajudar o Natal missionário, alguém tem, porque a obra não para. A obra não vai parar, de dia, de noite de dia, de tarde, de noite, de madrugada, ao cantar do galo. A igreja do Senhor caminha afoitadamente. A igreja não vai parar. Nós não vamos parar. O ministério não vai parar. O pastor dessa igreja não vai parar. A obra missionária não vai parar. Nada vai parar, porque aquilo que Deus colocou para andar não para. Aquilo que Deus colocou para rodar não para. Seu carro tem que trocar o pneu, tem que trocar o óleo do motor, tem que fazer reparos, mas a igreja não para, porque todo dia ela é reparada pela palavra. A gente não espera o negócio furar, arrebentar. Todos os dias nós viemos aqui para cuidar de nós, porque a igreja não para. Nós precisamos imprimir velocidade nesse tempo do fim, porque Deus tem pressa. Deus quer me usar, Deus quer te usar, mesmo na sua pequenez, mesmo na sua limitação. Deus tem um projeto definido para a minha vida e para a sua vida. Ainda que os críticos, incrédulos não acreditem, Deus vai te usar. Deus vai nos usar. O Senhor pelejará por vós. Não é vocês que vão pelejar, é o Senhor que peleja. E vós vos calareis. Você acha que está fazendo alguma coisa? Está fazendo nada. É Deus que está fazendo. Você acha que alguma coisa é nada? É Deus que é. É Deus que faz. A gente tenta atribuir a nós as grandes obras, os grandes sermões, os grandes feitos, mas é Deus que ainda está fazendo. Deus vai usar aquilo que temos,
mas é Ele que vai fazer. Deus disse: Moisés, diga ao povo que marche. Marchar para onde se o mar está na frente? Deus se reporta para Moisés: o que tu tens na mão? O que ele tinha na mão é o que ele tinha trazido lá da casa do sogro dele. Um pedaço de madeira, um cajado. Porque Deus não precisa de um grande compressor para soprar. Deus não precisa de uma super máquina, de um grande computador. Deus ainda opera com armas primitivas. Deus vai usar eu e você com aquilo que temos, que recebemos. Se você olhasse para o gigante Golias, você diz: mas isso aí tem que ser um fuzil AK-47. Nossa, é muito grande. Davi disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que Davi se apressou. Davi não retrocedeu: ai meu Deus, tem nada, eu vou contra ti. Eu me levanto contra ti agora, em nome do Senhor dos exércitos. Todos nós recebemos alguma coisa de Deus para lutarmos as nossas guerras. Todos nós temos alguma coisa para nos defender no dia mau. A gente pensa que não tem nada. Você olha hoje, mas pastor, eu nem pregar sei. E quem que diz que tem que saber pregar? Pastor, não tem nada de pastor. Você precisa desenvolver aquilo que Deus te deu. Colocar em trânsito, como dizia minha avó. Botar para trabalhar. Se você não tem coragem de pegar esse microfone, mas você pode chegar cedo na igreja, dobrar o seu joelho e buscar a Deus. Porque Deus ainda trabalha com gente que está de joelho. Deus ainda prima por um povo que está na oração. Um povo que para ouvir Deus falar. Moisés, levanta esse cajado, Moisés. Estende a tua mão sobre o mar. E Deus disse mais: e divide-o. Deus não disse: eu vou dividir. Deus disse: divide-o. Estou te dando autoridade. Você vai dividir o mar a partir daquilo que você tem na mão. O que está no teu limite, usa, porque eu vou usar os meus recursos. Você na mão de Deus pode fazer muitas coisas. Você na sua simplicidade pode fazer algo de expressão no reino de Deus. Aquilo que você trouxe te acompanha há muito tempo. É isso que Deus vai usar nesse tempo da pós-modernidade, das grandes máquinas. Deus ainda usa quem tem cajado, quem recebeu autoridade de Deus. Divide o mar, divide as águas, divide o problema, divide a tribulação. A Bíblia diz que Moisés levanta a mão com aquele cajado, e quando ele levanta a mão, estende sobre o mar. Eu creio que Moisés, como homem, não imaginava o que ia acontecer. Como eu e você, homens que somos, não temos noção daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida, através de um olhar, de um abraço, de uma boa palavra. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer. A gente vai estender a mão: irmão, levante a sua mão e vamos orar. Parece que é mais uma vez. Vem aqui na frente, parece que é mais uma vez. Vamos à igreja, parece que é mais uma vez. É porque a gente tem essa facilidade de reprodução. Mas não é isso que Deus quer da gente. O que Deus quer de nós é uma atitude. A Bíblia nunca mais vai falar em algo dessa natureza. Nunca mais Deus operou um milagre dessa forma. Você vai procurar na Bíblia e não vai achar.
O Jordão abriu com os pés dos sacerdotes levitas que levavam a arca. Não foi com vara, não foi com cajado e não foi com mão levantada, foi com o pé na água. Para cada situação, Deus vai usar um mecanismo, uma forma, um instrumento. Não adianta reproduzir o que os outros estão fazendo. Deus quer trabalhar com você. Não adianta imitar as pessoas. Não adianta o plagismo, a cópia barata. O que resolve hoje é intimidade com Deus, é boca no pó, é buscar a Deus, é acreditar que Deus vai operar, e Deus vai operar. A Bíblia diz, e eu termino, que quando Moisés estende a mão com o cajado, o vento começa a soprar. O vento começa a soprar. Pelo menos com dois propósitos. Primeiro, rasgar o mar. Segundo, secar o fundo do mar. O fundo do mar tem lodo. O fundo do mar não tem nada que dê sustentação para uma pessoa caminhar. O vento rasgava uma avenida no meio do mar e secava, pavimentando as profundezas daquele abismo, para que as pessoas pudessem passar em seco. Deus estava dizendo: vocês não vão sair daqui sujos, lameados, marcados. Do jeito que vocês entraram, vocês vão sair. Da forma como você está entrando, você vai estar saindo. Chega de lodo na vida de você, chega de barro. Barro vocês trabalhavam lá no Egito, de manhã até a noite fazendo tijolos. Aqui vocês vão passar em seco, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Você vai passar pelo meio dessa tribulação, e ninguém vai ter o que apontar de você. Ninguém vai conseguir dimensionar o tamanho da sua fé. Você vai sair deste mar sem retoques. Você vai sair desse mar sem manchas, sem cicatriz, sem tatuagem, sem marca, porque o nosso Deus que começou a boa obra é Deus suficiente para terminá-la, para concluí-la. Fique de pé. Aleluia.
término dessa mensagem, você já pode. Eu quero agora me reportar a você que está há muitos anos dentro da casa do Senhor e você está empacado, você está do lado de cá e Deus quer te ver do lado de lá. Para alcançar a promessa, você precisa rasgar o mar, você precisa dividir o mar. E quem quer viver novidades com Deus não mede consequências. Quem tem experiência com Deus não faz conta do que vai perder. A Bíblia diz que Davi dava sua vida por uma ovelha, enfrentava feras de dia e de noite, não calculava, não fazia conta. Ele queria salvar, ele queria ser um homem segundo o coração de Deus. As coisas não vêm prontas, não existe milagre pronto. Deus está no teu coração essa noite e quer saber se tem fé no teu coração. De que lado que você está? Daqueles que estão com pedras na mão, murmurando, falando, ou aqueles que ainda param para ouvir a voz de Deus, que ainda acreditam que o mar vai se abrir, que ainda acreditam no poder da palavra de Deus? Quero que você saia do seu lugar agora. Você que tem um cajado na mão, você que tem uma funda, uma queixada de jumento fresca, você que tem um martelo, um machado, você que tem uma agulha, você que tem uma pedra, na caia, small verde nasce, e me que feleze marras ergue, coeva las profelisi, aweg narachakau edego. Degemeus acavalas e quenalavas. Comeni como sal de noveles e manás elevos se que muri que vai. Chalgueis a lover de livasquiva na aue. Estovei desplevig, molde queles a fai. Luides emenei de loveis amarauelas. No cova da gaça, aquele govó, amarrai de guilis. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que aceitei a Cristo, eu tenho amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor
Nós vamos orar nesse instante, pastor Eliel Maciel. Mas você que veio aqui, não deixe essa oportunidade passar. Essa mensagem de encorajamento espiritual. Essa mensagem é para você que veio aqui essa noite. Deus não quer mais ver você nessa posição. Deus quer te ver com atitude. A proposta de Deus é para que tu andes de dia e de noite. O propósito de Deus para o teu ministério é o propósito de explosão. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é maior que você pode imaginar. Acredite nisso. Levante as suas mãos, nós vamos orar com o homem de Deus agora. Você acredite, porque Deus vai operar milagre. Deus vai tirar deste lugar desconfortável e te colocar no lugar que Ele disse que é seu. Oramos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu entendi pela palavra que eu vi nesta noite, que o milagre de Deus vai acontecer a partir daquilo que você dispuser para Deus, daquilo que você tem em suas mãos e vai colocar à disposição de Deus, seja uma agulha, seja uma vara, seja algo que Deus colocou nas tuas mãos. Eterno e glorioso Deus, nossa alma te engrandece, Pai, pela tua palavra tão rica, tão maravilhosa, tão poderosa e substanciosa. A tua palavra veio dos céus aos nossos corações, na instrumentalidade do teu servo, Senhor, que ministrou aos nossos corações. E eu estou crendo, Pai, que tu tens vitória. Eu estou crendo que tu tens bênçãos. Eu estou crendo que tu tens resposta ao clamor dos teus filhos. O mar se abrirá, a luta passará, a enfermidade dará lugar à cura, a maldição se retirará, a bênção chegará. A provisão de Deus é a resposta para os servos e servas de Deus que se predispõem a fazer a tua obra, a tua vontade e a obedecer a tua palavra. Estamos aqui, Pai, quebrantados, humilhados, Senhor, arrependidos na tua presença, por entendermos que não é o braço de carne, entendermos que não é o nosso status, não é o nosso tempo de fé, não é a nossa carteirinha, Senhor, de membro ou de ministro. Entendemos, Senhor, que é a tua mão estendida sobre o teu povo. É a tua mão que operará o milagre, é a tua mão que abrirá o mar, é a tua mão que pavimentará, Senhor, no fundo do mar, que coalhará, Senhor, as águas no fundo para o teu povo passar. O teu povo não ficará manchado, o teu povo não ficará desonrado, o teu povo não ficará decepcionado, o teu povo glorificará o teu nome. Todo aquele que acreditar nas verdades exaradas na tua palavra, todo aquele, Senhor, que tomar por fé a tua palavra, Senhor, e enfrentar o adversário, terá vitória da parte do Senhor. O inimigo se prostrará, o inimigo se retirará, por um caminho ele virá, mas sairá por 7 despedaçado na autoridade que nos é conferida pela palavra de Deus. Adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. A tua bênção está chegando. Não desista, mas torce pela fé nas promessas de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado pela sua palavra. Aleluia. Pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado, voltar ao seu. E nós vamos já nos encaminhando para o final
desta reunião de ensino da palavra. Aleluia! A vitória da igreja está na palavra, está na oração, está no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Irmãos, somente os avisos e a nossa gratidão, quem ofertou nessa noite, pelo nosso missionário pastor Cipriano, que Deus abençoe, querido. Um bom retorno ao campo missionário, Deus continue te usando poderosamente, ao lado da tua esposa, a missionária Sueli. Leva o nosso abraço, o abraço do pastor Reuel, nosso presidente, que está em viagem, vai chegar agora 15 para meia-noite em Navegantes, retornando de Tocantins. Nosso abraço, tá bom? Aos irmãos lá de Zé Açu, o abraço da igreja de Camboriú, amém? Glória a Deus. Irmãos, amanhã tem reunião do Círculo de Oração, na liderança da irmã Salma, não é? À noite, a reunião do grupo de casais, Grupo Aliança, na liderança do pastor Eliel Maciel. Quinta-feira, culto da vitória. Venha à igreja, venha cultuar ao Senhor. Eu falo Silas, da minha alegria de ver a irmã que retornou, não é, ao convívio da igreja, junto ao seu esposo, o casal, não é? Fiquem em pé para a igreja conhecer vocês. Fiquem em pé, está com o menino também, não é? Deus falou muito forte aqui na quinta-feira passada, não é? Deus tem um plano lindo através desse casal, dessa família. Amém, irmãos? Vamos ajudá-los em oração para que Deus, não é, dê perseverança nos caminhos do Senhor. Sábado, e aí, não é, segue os trabalhos. Domingo, não é? Os irmãos devem vir à igreja cultuar ao Senhor. Vamos a nossa gratidão aos dizimistas também, os irmãos que dizimaram nessa noite, que ofertaram para a obra missionária. Nós continuamos da campanha do Natal missionário de fé, fazendo uma criança sorrir no Natal. Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa reunião. Em seguida eu passo ao pastor Silas para dar a bênção apostólica. Levante a sua... irmão Saulo, seu papai está na UTI, está no hospital, como é que está? Está na UTI? Irmãos, vamos orar nessa oração pelo irmão João Virgílio, nosso vizinho aqui de frente, não é? Está debilitado na sua saúde, está na UTI, vamos orar por ele. José Duarte e tantos irmãos que carecem das nossas orações. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, pelo privilégio de estar na tua casa, te adorando e recebendo a tua palavra como foi ministrada aqui, com graça e autoridade e poder. Queremos, meu Deus, te agradecer também pela vida da igreja, pelos dizimistas, pelo ofertante da obra missionária. Ó meu Deus, te apresentamos nessa palavra de oração, de intercessão, pela vida do missionário Cipriano, que vai voltar ao convívio da sua família, lá no projeto Amazonas. Dá vitória ao teu servo, leva em paz e em segurança. Abençoa também os irmãos que estão acamados, hospitalizados, como o irmão João Virgílio, pastor José Duarte e tantos irmãos que carecem da tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos, tributamos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí está o irmão Giovanni, a irmã Ruth, aqui na primeira fila, né? Pastor, dá para enxergar, dá para ver? Bem mudado, né? Jesus, quando salva, ele muda, irmãos. Jesus, foram na reunião de casais já? Jesus, quando salva, sempre é bom, irmãos, se aproximar das pessoas novas convertidas e perguntar se precisa de alguma coisa. Isso é dever cristão nosso. Não é cumprimentar agora e correr para casa, vai dormir 2 horas da manhã e sei lá o que você vai, qual é a sua programação, né? Eu fui numa igreja sábado à noite, já vamos dar a bênção. E o pastor disse aqui 9 horas, 3 andares, eu falei para você, igreja, 9 horas, esteja quem estiver pregando, o pessoal pega a Bíblia e vai embora, porque eles têm uma vida social à noite. Se estiver pregando, quem estiver pregando, todo mundo para sua casa ou para a vida social noturna. Nós não somos assim. Cumprimente, abraça o irmão. São 21h30, estamos terminando sempre dentro do horário. Abraça teu irmão, um novo convertido. Como é que você vai, onde você mora, precisa de alguma coisa. Amém, meus irmãos? Levante
Suas mãos, que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: e se Deus é por nós? Abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão.